Olá, queridos, graça e paz, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tema da Vez. E para começar, vamos conhecer qual o novo tema. Pastor Tiago. Olá, pessoal, graça e paz. No tema da vez desse mês, a gente vai falar sobre identidade, memória e destino. Nesse mês a gente vai falar muito sobre a nossa igreja sede aqui. A gente quer lembrar um pouquinho para você que já é nosso membro aqui da nossa história, de como Deus tem guiado a liderança desde o pastor Bud até os dias atuais a levantar essa igreja, as estratégias. E você que está chegando agora vai conhecer um pouquinho da nossa história também. Eu gostaria que você ficasse bem conectado, porque, irmãos, o que a gente passou no passado, tudo que Deus fez conosco até aqui, é apenas um referencial de fé para o que Ele ainda vai fazer com a nossa igreja nos próximos dias. Então você é parte de uma visão maravilhosa, parte de uma história que tem impactado muitas pessoas, não só em Campina Grande, mas no mundo todo. E eu gostaria que você ficasse bem ligado em todas essas coisas e a par de tudo que a nossa igreja tem feito e vai fazer. Bom, então fique conectado nesse tema da vez, você vai ficar ligado na nossa visão, vai ficar mais por dentro de planos futuros que nós temos, do que está acontecendo na nossa igreja hoje e de como você pode fazer parte cada vez mais de tudo que Deus tem feito aqui no Verbo da Vida. Vai ser um tempo maravilhoso. Que tema maravilhoso, identidade, memória e destino. Como você viu, vamos estar conhecendo mais da história e da visão da nossa igreja. E para conversar sobre isso hoje, eu estou aqui com o pastor João Roberto, foi o nosso pastor por mais de 20 anos, está desde o começo da nossa igreja. E também Manuel Dias, que é lá também um dinossauro também, lá do começo. Que honra ter vocês aqui para conversar sobre esse tema tão maravilhoso. Muito bom, é um prazer estar aqui, poder compartilhar, né, dessa história que faz parte das nossas vidas, mas também está cumprindo um propósito, né, na cidade de Campina Grande, Brasil e hoje no mundo. Verdade. Glória a Deus, me sinto mesmo galardoado, né, de fazer parte dessa história. E é uma história viva, né, que está latente, a gente vê que não está declinando, pelo contrário, estamos vivendo um momento de glória para os próximos passos. Amém. São 32 anos, né? Um pouco mais do que isso já da nossa igreja. E antes de continuar falando da história da igreja, eu queria falar um pouco da história de vocês. Como vocês chegaram na nossa igreja, no Verbo da Vida, como conheceram essa visão e foram tocados por Deus para estar aqui. Então, há muitos anos atrás, na década de 90, né, ouviu-se de um americano chegando aqui em Campina Grande, é o nosso querido apóstolo, pastor Bud Wright. E parecia apenas uma visita de um missionário, mas não tínhamos noção de que realmente ele era um apóstolo enviado à nação brasileira, e Campina Grande era o alvo de algo que iniciaria e que nem nós tínhamos percepção do que haveria de acontecer daquele começo, como diz Zacarias, parecia um pequeno começo. E a chegada do pastor Bud foi muito influente aqui na cidade. A mensagem que ele trouxe, né, a unção era perceptível na vida dele, na vida de Mama Jen, e o propósito que envolvia a palavra quando era ministrada, agregando pessoas. Me lembra muito o que Paulo diz, né? Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Realmente foi um início onde ele plantou um trabalho, uma igreja, na época chamávamos Verbinho. Creio que o pastor João lembra desse tempo. Sim. E quão preciosos foram aqueles momentos, e algo arrebatou nas nossas vidas. A vida do pastor, a vida do início daquela igreja, e que gerou um desejo, né? Eu quero fazer parte disso. Muito bom. Amém. Houve um fato, né, não é muito conhecido, mas nessa época de 91, tinha um avivamento de oração aqui na cidade. Verdade. Que não era dirigido por uma denominação, mas um grupo formado por membros das igrejas que tinham essa sede e se reuniam em diversas situações, né? Lugares diferentes, grupos diferentes. E o desejo desse grupo era não mais satisfação com a tradição. A gente sabia que a tradição não tinha trazido um resultado, e a gente queria viver os fatos bíblicos, né? Principalmente com respeito ao Espírito Santo, batismo, dons. E foi nessa circunstância que a gente foi avisado, né? Aquele
tem um aluno da escola daquele homem do livro, que era irmão Rega, que a gente já tinha lido o nome de Jesus e como ser guiado pelo Espírito. Então, a gente foi em busca desse ex-aluno, né? Eu lembro que isso veio para mim na empresa, e quando disseram, tem um aluno aqui que é do Rema nos Estados Unidos, eu fiz como Sara, eu ri. E dentro de mim eu disse, é nada, não pode ser. Mas eu relaciono a vinda do pastor Bando para Campina Grande como uma resposta ao clamor da igreja, que estava organizada em oração nesse tempo. Amém. Mas, Maneco e João Roberto, como foi essa chegada, essa entrada, o conhecer o pastor Bud? Então, conta a experiência pessoal de vocês. A primeira vez que eu vi o pastor Bud foi na casa do Ronaldo Corrêa. Ele foi convidado algumas vezes a ministrar lá e ministrou por alguns anos, como também na Escola Crianças do Brasil, que foi mesmo antes da igreja nascer. Eram pequenos grupos que reuniam lá. Lembro de reuniões com 8, 10, 15 pessoas. Pela proximidade da minha casa, que era 100 metros, eu estava lá algumas sextas-feiras e estava ali bebendo daquela fonte. E foi um dia desses mesmo que o pastor Bud, ele ministrava muitas vezes debaixo de compaixão, com lágrimas, que eu disse, meu Deus, eu quero o que esse homem tem. E realmente tinha algo divino fluindo dele. E uma coisa que me marcava, ele pregava para 8 pessoas, parecendo que estava pregando para 1000. Ele disse, parece que ele está vendo uma multidão atrás. Mas era mesmo algo da chamada, do propósito que tinha para que a partir de Campina Grande se desdobrasse algo maior do que até a gente pudesse imaginar. Amém. Então, no meu caso, vem dessa sequência, né? Quando informaram desse ex-aluno do Rema, que tinha essas reuniões na Escola Criança do Brasil, nas sextas. A gente foi um grupo lá da denominação, acho que uns 4. E desde essa primeira sexta-feira a gente não parou mais. Isso era setembro de 91. E nesse período ele anunciou, nós vamos iniciar um centro de treinamento aqui no próximo ano. Então, a gente já determinou que faríamos o centro de treinamento. Legal. E em 92 nós nos matriculamos e daí começou o nosso relacionamento. Amém, que bênção. Aproveitar, então, aí que as matrículas do centro de treinamento estão abertas. Faça como o pastor João Maneco, estude no Rema, para você também conhecer mais da palavra, da doutrina, né, da palavra de Deus, da palavra da fé. Que bênção. Só contextualizando um pouco mais também, quem não conhece tanto a história, né, quero incentivar desde já você a ler a biografia do nosso pastor Bud, vai te edificar, vai te trazer mais conhecimento. Como o pastor João falou, ele chegou aqui no começo da década de 90, vindo de São Paulo, onde ele já estava há 7, 8 anos com a Mamandinha aqui no Brasil. Eles vieram depois que se graduaram do Rema nos Estados Unidos com uma missão, né? Leve a minha palavra para libertar o meu povo no Brasil. Vieram primeiro para o Paraná, depois em São Paulo, e foi quando Deus falou com ele, Nordeste. Exato. Ele veio para Campina Grande e Deus disse, foi uma das cidades que ele visitou do Nordeste, Deus disse, é aí, né? Isso mesmo. E aí ele começou a pregar lá em Ronaldo Corrêa, começou essas reuniões, né, na casa deles e também na escola que o Maneco falou, Crianças do Brasil, e foi quando começou a igreja oficialmente, né, em janeiro de 92. Isso. Né, e lá no centro, não era, pastor? É interessante, né, que esses passos que ele deu, como abrir uma igreja de forma bem sucedida, né? Porque, como o Maneco falou, pequenos grupos, 8 pessoas, usando um ambiente, depois a própria casa, depois um prédio pequeno, né? Foi na Ireneu Jofles, um prédio muito limitado, né? Acho que para umas 100 pessoas, 120 pessoas, só tinha um banheiro e não tinha sala nenhuma. A secretaria era na entrada da igreja, no próprio salão, tinha a parte de secretaria. Departamento infantil, os primeiros cultos era fora da igreja, debaixo de uma árvore, até que no primeiro mês eu acho que conseguiram uma escola emprestada para poder fazer a parte do departamento infantil. Então, de uma forma muito simples, mas a perseverança, né, chamar à existência,
A gente ouvia nos cultos de oração o pastor chamando som, chamando instrumentos. Músicos. Na época não era ar-condicionado, era ventilador. E todas essas coisas vieram. Que bênção. Tem lembrança desse tempo da Irineu Joffre? Ah, sim. Eu ainda fazia o curso de Direito e muitas vezes eu voltava da aula e passava lá e pegava alguns cultos. E realmente era muito marcante. Naquela época aconteceram muitos sinais também de curas, de intervenções divinas, mas eu me lembro também de que a atmosfera do louvor e adoração em línguas era uma coisa embriagante. Você mergulhava naquilo e você dizia, é isso que a Bíblia aponta e que muitas vezes os crentes não praticam. Então era algo muito glorioso. Muitas boas lembranças, muitas boas memórias daquele tempo. Mas graças a Deus que temos a mesma identidade e a mesma chama daqueles primeiros dias, né, hoje na nossa igreja. Mesmo espírito da fé. Isso, e da nossa igreja levando para outros lugares. Amém. E só passou um ano lá, né, pastor, na Irineu Joffre. Sim. E foi quando foi lá para a Prata. 93 foi quando meus pais chegaram também na igreja. A gente chegou, eu e Tiago, criança. Eu tinha 6 anos, Tiago ia fazer 10, né, lá na Prata. E foi quando o pastor, já formado no centro de treinamento, também começou a ser treinado para um ministério, né? O primeiro ano lá, né, era realmente o prédio limitava muito por não ter estrutura de sala nenhuma. E a primeira turma formou 87, me parece, né? A conclusão. Então, iniciou com mais de 100. Então, ficava bem apertado. Então, no segundo ano da escola, a gente já estava nesse novo prédio, que aí sim foi Nilo Peçanha, uma estrutura que, para a época, era gloriosa, né? Salas grandes, o templo grande. Mas, nos primeiros meses, já encheu de novo. Então, tinha mesmo um sopro do Espírito. Concluímos o segundo ano, foi quando Deus me deu uma direção para passar para o Ministério Verbo da Vida, porque até então eu cursei o centro de treinamento em outra denominação. Entendi. Aí vim, já me integrei nos trabalhos, né? Minha primeira atividade foi no Conselheiros de Visitação, que nem existe mais. A gente tinha um grupo de conselheiros internos e o externo, que fazia visita para os novos convertidos. Que legal. Maneco. Então, como semelhantemente ao pastor João Roberto contou, eu ainda era também de outra igreja, mas era notório uma ligação mesmo divina com a vida do pastor Bud, com a visão da palavra da fé. E eu lembro que no ano 96, 97, Deus me dirigiu a servir o pastor Bud. Mas você já tinha feito o centro de treinamento em 93 e 4. 93, 4. E já no final de 96, último semestre de 96, né, aquilo ficou mais convicto dentro de mim. E foi quando eu comecei a entender e a obedecer à direção de Deus. No primeiro dia de 97, eu estava na Igreja Verbo da Vida, e também foi um momento, o ano que eu comecei a ensinar no Rema e a entender que Deus havia me conectado com algo que nem eu, talvez o pastor Bud, nem ele tivesse noção também, né, de participar dessa expansão das escolas Rema, das igrejas. Não tinha a mínima noção. Eu nunca pensei em sair nem do bairro da minha cidade, quanto mais sair de Campina Grande. Mas é interessante quando a gente recebe essa palavra. Aquilo que o irmão Reagan influenciou a vida do pastor Bud, que o trouxe para o Brasil, aquilo que o pastor Bud transmitiu para a gente, essa palavra não só muda o conhecimento, mas ela muda nossos destinos. Então, é importante você estar num lugar que lhe conecta com o destino que Deus tem. Amém. Essa é nossa oração. Que os olhos sejam abertos para que o povo entenda a vontade de Deus para a vida delas. Tanto no contexto como cristão, a vontade geral de Deus, mas a vontade de Deus específica, que é o que Deus comunica. E você está num lugar onde é transmitido, isso afeta grandemente, né, o poder de você obedecer e cumprir o plano de Deus. Amém. É uma marca mesmo do Verbo da Vida, né? Esse Sim. levantar pessoas, acreditar em pessoas, investir em pessoas. Né? Algo que o pastor Bud fez desde o início, né? Tem uma frase dele que a gente fala muito, que ele disse: esse ministério
não é de uma estrela, né? Nós Uau. somos uma constelação. Isso é maravilhoso. E ele sempre foi aquele que acreditou, que levantou pessoas, e o senhor foi um dos primeiros. Com Né? certeza. E esse tempo aí que o Maneco falou que ele chegou em 96, o senhor já estava como pastor. Fala um pouco disso, né? Dessa característica do pastor Bud ter acreditado, ter levantado o senhor. Como foi esse tempo aí? Meu Deus, como foi poderoso, né? Eu lembro quando, no começo do Rema, do Centro de Treinamento Verbo da Vida, um irmão da minha denominação, ele disse: eu tive um sonho com você, e tinha um homem grande, né, como um anjo, desenrolando a sua cabeça. Olha, Uau. Esse anjo era o pastor Bando. Era um homem grande. Através dele mesmo veio o conhecimento que libertou e me deu a ousadia. Né? E como o pastor Band era ungido, né, para ser essa voz do coração de Deus, para encorajar. Porque no meu contexto mesmo, vindo de um começo muito pequeno, preso, né, com muitas limitações, até mesmo a do complexo, e ele poder olhar para você e admirar uma coisa lá que ninguém está vendo, e dizer palavras, porque foram as palavras dele, né, de encorajamento, de admiração do dom, de querer dar oportunidade. Eu lembro, antes de ser levantado para o treinamento, ele me entregou às quintas-feiras para ministrar, né? Eu ministrei 2 e entreguei. Disse, já acabou o assunto já. Ele falou: rapaz, ministra mais. Não, tá bom, pastor, já ministrei tudo que eu tinha para ministrar. Então acreditava, né? Dava oportunidade, reconhecia, elogiava. Foi essa visão que ele tinha, que eu nem mesmo tinha, que disse: se ele vê, deve ser mesmo. Se ele está dizendo. Então eu comecei a ter ousadia para abraçar as oportunidades. Inicialmente era como não chamava ministro em treinamento, né? Mas da equipe, que na época o pastor Raul era o pastor presidente, depois Guto ficou na presidência. E eu fui muito abençoado. Esse período foi muito fértil para o crescimento. Comecei a ensinar no Rema. Aí você vai ganhando, né, essa confiança. Até que em 98 eu assumi como presidente. Amém. E foi também em 98 que surgiu o Ministério Verbo da Vida, Sim, justamente sim. porque já estava tendo essa expansão, né, de Campina Grande para outras cidades. Né, essa unção apostólica mesmo que tem no Verbo da Vida, na nossa igreja. Eu queria que vocês comentassem como foi essa expansão. Então, a expansão do Verbo da Vida, ela nasceu de uma forma que partiu para o nascimento do ministério, com um aconselhamento de um homem de Deus, Doc Horton. Ele instruiu o pastor Bud que precisaria de algo um mecanismo, né, algo que pudesse funcionar para cuidar dos ministros e cuidar das igrejas. Penso eu que tinha 6, 7, 8 igrejas naquele período, e os remas estavam se multiplicando também, e eu creio que foi num momento muito apropriado de crescimento, né? Não poderia ser 2000, tinha que ser ali em 98, 99, porque a coisa foi crescendo, né? E o ministério nasceu com essa ideia de uma supervisão, de um relacionamento, de passear, de passar pelas igrejas, né, de reunir ministros e ter uma palavra de liderança. Mas o curioso é que Campina Grande, essa igreja, se tornou a base para isso tudo, né? E Campina Grande, ela tem um espírito que eu chamaria da igreja de Antioquia, que ministrou, cuidou, se expandiu para muitos outros lugares, mas era uma base do ministério apostólico de Paulo, de Barnabé, e como de apoio para tantas outras regiões. Então, foi primordial aquela direção. O pastor Bud foi muito sensível, e junto com isso a gente pode conectar aqui que 2000, 2001, o pastor Bud já sonhava com uma escola ministerial, né, não apenas o centro de treinamento, mas a escola de ministros, para trazer essa visão de uma formação de pensamento de prática ministerial, de crescimento, de levantamento de pessoas para outros lugares. E a coisa foi acontecendo, e uma multiplicação divina, né, veio a partir disso.
E a gente vê que eram direções que Deus dava, mas que também tinha a mão de Deus abençoando e confirmando aquelas direções. Eu creio que o pastor João pode tocar em mais coisas disso aí, mas realmente foi notório. A gente olha para trás e diz, só pode ter sido Deus. Há um ponto muito importante, né, que a gente tem que aprender com o que está acontecendo com o Ministério Verbo da Vida, que conta antes de 98. Eu diria 94 começou o Ministério Verbo da Vida no sentido da liberdade que o pastor tinha pelo crescimento, né, a perfeita varonilidade que leva você a tomar decisões de qualidade. E a decisão-chave, eu acredito que foi essa aqui. Eu não sou pastor, né, e entregou à igreja para ficar livre para atuar no ministério apostólico. Muito bom. Então, por causa desse entendimento e dessa liberdade de não estar apegado a uma função, Uau. ele pôde ser inspirado para abrir novas obras, né? Que no começo era só trabalho mesmo, não tinha muita glória no sentido de resultados. Viagens, né? Guto do mesmo jeito, né? Sim. Quando 98 chegou, ele entendeu, eu não posso ficar na igreja e ainda estar no ministério. Então teve a liberdade de soltar a igreja e ir para esse ramo, né, que era o ministério, que ainda não era uma coisa desenvolvida, não era grande como Verdinho, é hoje. né? Dependia da igreja de Campina Grande para poder existir, mas não tiveram medo de dar esse passo, olhando não por eles mesmos, mas olhando pelo plano de Deus. Então, eu vejo que Deus honra, né, porque encontrou ministros idôneos ao ponto de serem livres para tomar decisões alinhadas com a direção do Espírito. Que bênção. Eu diria até que, por algum tempo, né, a igreja de Campina Grande suportou o ministério, né? Essa igreja ela é muito importante para o cumprimento de uma visão no Brasil, né? Ela tem um papel, tem uma plantação muito gloriosa. E é interessante que quando a gente vai para a história do pastor Bud, quando ele ouviu falar de Campina Grande, lá em São Paulo, né, do irmão que era daqui, e a família daqui, eles estavam lá na igreja com o pastor Bud, e ele falando de Campina Grande, ele disse que é como o eixo de uma roda, né, de bicicleta, que sai vários raios. para Campina todos os Grande é lados. centralizada e por onde se vai, pelo Nordeste principalmente, né, claro, passa por ela. E tem essa característica mesmo. E o pastor, ele começou a apontar isso no início, né? Ele falava de ter uma igreja em cada capital do Nordeste. Como foi esse passar da visão, assim, de se expandir, pastor? Então, para a gente, né, que estava vendo o que ele dizia, né? Quem tinha o binóculo, quem estava vendo era ele, né? Ele dizia, nós vamos começar uma igreja em Recife. Era difícil demais isso. Mas ele foi o primeiro a pagar o preço. O transporte que a gente tinha na época era uma Kombi. Então, ele mesmo se sujeitava a entrar nessa Kombi, fazer essa viagem cansativa, dormir lá mesmo. Então, foram meses de trabalho assim. E a gente pensava, vai dar certo, né? Mas Recife. Mas ele já falava, abrindo Recife, nós vamos para todas as capitais do Nordeste. Sim. Isso era muito alto para a gente. Mas não podia duvidar, porque se duvidasse... Estava acontecendo. Se falasse incredulidade, né, negativo. Então, a gente tinha vontade de duvidar, mas não conseguia. Então, a gente cria com ele e foi uma a uma, né? Recife, e não lembro, João Pessoa. Fortaleza, Aracaju. Foi avançando. E foi rápido, né? Daqui a pouco cumpriu o propósito do Nordeste, agora o Brasil e agora o mundo. Isso. Vai ser do mesmo jeito. Amém. Quer complementar algo sobre isso? Então, era muito interessante como essa expansão ia acontecendo, né? O pastor, ele manifestava a visão, o desejo que ele tinha, né? O pastor falando em Aracaju, a gente viu que Raimundo e Vânia, eles foram despertados para ir para Salvador. Eu lembro conversando com Judivan e Rossana, né? Uma certa vez em Brasília, o pastor está procurando um casal, uma família. E aí eles vieram conversar com o pastor. Era uma comunicação de visão do coração, mas tinha, como eu digo, elemento divino. Isso era ideias de homens. Não. A gente via mesmo um soprar divino, aquela coisa do vento de Pentecostes espalhando a igreja para cumprir algo muito
específico de Deus para a nação brasileira. E hoje a gente contempla em cada capital, em cada lugar, uma base, pessoas, escolas, e se reproduzindo para os interiores dos estados, né? É simplesmente divino isso. Ele falou primeiro do Nordeste, depois de um tempo, né, para todo o Brasil. E, por último, em 2009, foi quando Deus falou com ele de todas as nações. Glória a Deus por isso. Vamos só voltar um pouco no tempo para quando o senhor falou que assumiu a presidência da igreja em 98. O senhor também assumiu um grande desafio, que foi a construção desse templo aqui, que é um grande milagre, né, pastor? Vamos falar um pouco dessa mudança lá da prata para cá, dessa construção, como foi essa visão? Então, a gente foi galardoado, né, em estar inserido nesse desafio. Quem recebeu a direção foi o pastor Band, foi ele, né, quem desencadeou o processo da compra do terreno. Quando eu assumi em 98, o terreno estava adquirido e pago. Estava em pauta o desafio do projeto e iniciar a construção. Mas tinha nessa força que era sobrenatural, que neutralizava essa questão do medo, e a gente não tinha esse olhar da grandeza, não. A gente começou isso aqui com uma carroça, né? Ferramentas para 2 funcionários trabalhar manualmente, enxada, coisas. Se a gente fosse dimensionar para a grandeza que era, aquilo não representava nada. Mas para o começo era o que a gente tinha. A primeira semana foi dessa forma, talvez o primeiro mês, mas mês após mês vinha a inspiração, a ousadia, o próximo passo, e aconteceu, né? Chegamos no fim e não foi aquela coisa desgastante, exaustante, que era Deus mesmo em movimento. E quando a gente tinha condição de utilizar, né, estava com o piso grosso, não tinha ainda janelas, nem fechamento completo, mas o espaço lá já estava limitando muito. A gente tinha 2 cultos e não dava vencimento, já era necessário um terceiro. A gente entendeu a necessidade de vir para cá, acho que 2010, né? 2003, 2004. 2004. A inauguração mesmo foi a formatura de 2004. Sim, então isso aí. Decidimos vir, mesmo com as limitações, mas se tornou bem mais agradável, favorável, sem contar que coloca o povo em contato com a obra. Acredito, isso desencadeou um ritmo diferente. Verdade. E foi algo impactante, não só para nós, mas para a própria cidade, né? Eu penso que desde aquela época a Igreja Verbo da Vida Campina Grande tem sido a maior igreja aqui na cidade, de uma forma em questão de números, né? E com isso também a influência do povo da Palavra da Fé foi se expandindo aqui, né? De uma forma que se tornou notório, né? A formação, um povo edificado na palavra, e não somente isso. Daqui de Campina, muitas pessoas foram enviadas para vários lugares do Brasil. O pastor João, que vivenciou essa época, ele perdeu muita gente, entre aspas, né, pastor? Semeou. E falando em semear, eu acredito, pastor, que essa jornada da construção foi também o que desencadeou uma grande onda de prosperidade, né, nas nossas vidas, nas famílias da igreja, né, porque tem uma história interessante, né, que alguém tinha expectativas de quando o pastor Bud fosse nos Estados Unidos, né, e nas visitas que ele fazia, ele ganhar uma grande oferta lá, e ele era o primeiro a dizer, Deus não vai usar americano, Deus vai usar vocês. Né? Conta pra gente esse destravar da generosidade que fez com que da semeadura a gente prosperasse. Eu acredito que essa visão, né, se expandiu além do Verbo da Vida e outras igrejas, até mesmo pelos alunos estão sendo alcançados com essa libertação, porque uma característica negativa da igreja brasileira até então era essa mentalidade de pobreza, né? Quanto mais limitação a gente mencionava, parece que a gente era mais espiritual. Então, depender de favor, né? Então, esse entendimento de outros darem oferta, de vir, essa ajuda de fora, isso era muito forte e havia mesmo essa expectativa. Mas essa pregação do pastor, não só de púlpito, mas no dia a dia, corrigindo,
E ele mesmo sendo aquele que semeava, o pastor semeou carros, né? Sim. E isso levou outros discípulos, a exemplo de Gilson, que deu uma casa. Então, isso foi quebrando, né? Porque é um ato que não só se torna exemplo, mas no mundo espiritual aquilo também quebra uma condição espiritual, e o povo vai se libertando para poder responder também a esse apelo. Eu não tenho dúvida, eu sou fruto, resultado, né, dessa prosperidade que Deus pôde trazer na visão, na alma, né? Seja próspero na alma. Uhum. Muita gente prosperou na alma em entender essa oportunidade, se envolver, e também prosperou de forma externa em todos os sentidos. Então foi uma oportunidade. Isso aqui foi salvação para a gente. Uhum. Tem sido, né? E eu vejo também como um galardão para esses heróis da fé, que foram os que iniciaram, aqueles que acreditaram, aqueles que deram a mão. Deus levantou um sinal que a cidade vê. Eu tive a alegria, né, de ver o pastor da denominação, que eu me converti e servi lá os primeiros anos da vida ministerial, desejando vir aqui para ver a grandeza do prédio, porque realmente é dos ambientes para um público de 3.500 pessoas. Na cidade, eu acredito que é o único, não tem outro. Uhum. Nem público, nem privado. Muito bom. Rapaz, inspiradão demais, né? Tenho certeza que você está sendo inspirado aí, né? E o pastor falou de mentalidade, né? E a gente sabe que a palavra, o conhecimento da palavra, né, que liberta, a palavra da fé, né, muda mesmo a nossa mentalidade, né, valores. Né? E eu queria falar, para a gente começar a encerrar, também sobre os valores do nosso ministério. A gente fala que existe um jeito, o verbo da vida de ser, né, o nosso DNA. Sim, sim. E a gente falando dessa expansão, pastor, eu me lembro, né, de ouvir uma pregação do senhor, eu acho que foi na Argentina, aquela viagem lá, o senhor falando da alegria de ver o fruto de uma mesma semente. Né, que a semente ela pode ser plantada, mas o fruto vai ser o mesmo. Né? Ela carrega um DNA. Sim. E a gente sabe que tem um DNA, né, verbo da vida, e queria que vocês comentassem mesmo sobre isso. Uhum. A importância dessa unidade, da visão, de uma só visão. Amém. É interessante, né, que a gente não tinha por escrito a questão assim da visão, no sentido, como nós usamos hoje essa frase, ela era espontânea, ela era natural da boca do pastor Bandi. Também os valores, sim, que era o que ele apontava para a gente. Não estava escrito, não tinha essa ordem, mas ele educava. Uhum. Né? Um ponto muito forte, que foi salvação também para a gente, foi a excelência. Né? Eles viviam uma vida de excelência como pessoa na casa. E vindo para a igreja, eles quiseram implementar, mas eu digo, houve muito trabalho, né? Porque a gente era muito resistente. A gente primeiro atribuía que era porque era americano, né? E achava que a gente é o nosso jeito mesmo, e é o nosso jeito brasileiro de ser, e que atrasa, que relaxa, que quanto mais fraco, mais Deus gosta. Então ele veio ensinando, e excelência era Alguém algo... sugeriu marcar o culto para 9h30 para começar às 10. Era a prática, né? Para enganar o povo, aí o povo enganava a gente. Misericórdia. Chegava às 10h30. Mas essa parte da excelência, assim, o pastor Bandi, ele não só ensinava, como ele acompanhava, né? De coisas. Eu lembro mesmo dele chegar e ter uma torneira pingando do gabinete, e ele ter visto no domingo, isso já era terça, e todo mundo estava vendo, e aquilo era normal, aquilo era comum. E ele dizia, rapaz, conserte essa torneira, ela está pingando. Aí chegava na quinta, estava do mesmo jeito. Ele dizia, eu mesmo vou trazer as ferramentas e vou trocar. Isso dava um choque. Dava um choque, né? Lâmpada piscando, né? Às vezes eu brinco dizendo, a gente tinha um dezembro de Natal eterno, né? Porque os pisca-pisca estavam nos ambientes, lâmpadas fluorescentes, 2 acendiam e 2 ficavam. Troca isso, ele não convivia com coisa suja nem quebrada. Um outro valor que
né? Hoje a gente tem como um dos 10 valores do ministério, da Igreja Verbo da Vida, uma vida de fé. Isso era inegociável para o Sim. pastor. Essa afirmação bíblica, da fé bíblica, essa transmissão, essa comunicação da fé era muito notória nele. Era impactante. Você era afetado por ouvi-lo falar e, à medida que ele foi levantando pessoas, isso foi se multiplicando também. E uma das formas que ele fazia isso é como ele corrigia a incredulidade. Era muito forte, mas eu sempre recordo ele falando, né, como ele tinha aprendido. Ele dizia, nós sempre tínhamos manhãs de fé no Rema. Então, ele quer que as igrejas permanentemente estejam ensinando sobre fé, ou essas variantes que vão sustentar uma vida de fé na vida do cristão. E essa é uma das marcas que, ao longo dos anos, tem atravessado. Ensinar fé nunca vai ser antiquado, uma coisa do passado. É Bíblia pura. E depois que você aprende isso, né, você entende que a importância, a manutenção da fé, ou um texto que o pastor João gosta muito de falar, né, examine se você está na fé. Por quê? É pela fé que nós vamos viver, alcançar as promessas e, acima de tudo, agradar a Deus. Então, esse valor era uma coisa muito consistente. Ele transmitiu isso, repousa, não só sobre Campina Grande, mas sobre cada obra, porque entendemos que é uma maneira bíblica, né, um modus operandi de Deus, que Deus requer do seu povo para que a gente possa cumprir sua vontade. Outro valor, né, que era uma marca e hoje está muito forte na gente, era o amor que o pastor Bandi vivenciava, né? Ele é conhecido como aquele homem duro, né, de tratar, de corrigir, mas o pastor nem era arrogante, nem orgulhoso. Ele fazia aquilo e muitas vezes fazia chorando mesmo, por entender que Profunda compaixão. ele precisava corrigir. Um pai, né? Mas depois voltar para você, e aí, rapaz, como é que tá? E consolar você num tratamento de amor, que não era voltando atrás, mas era descendo para o seu nível, dizendo, eu lhe entendo, estamos juntos. O pastor não desistia como uma pessoa quando ele falhava. O pastor não convivia com mentira. Agora, se você mentisse para o pastor Bandi, podia ser uma mentira pequena. Ele não queria você perto. Né? Ele distanciava o coração mesmo. Mas Quando falha... ele via sinceridade. Você podia falhar e falar. Podia ser a falha que fosse. Se você tivesse um coração sincero e contrito, você desfrutava do amor. Amém. Realmente foram coisas muito profundas e que hoje fazem parte dos nossos valores, né? Um outro que por muitos anos ele falou na igreja e posteriormente nas conferências de ministros, é sobre a unidade, que todos faleis as mesmas coisas, tenhais o mesmo pensamento. Então, tanto unidade quanto doutrina entre aí. Firmeza doutrinária. Porque muitas vezes os desvios e as heresias nascem por causa de opiniões, né? E aí ele queria que houvesse essa unidade na igreja, porque se a unidade é quebrada, né, o fluir da unção, da bênção não ia operar. Mas como ele deixou essa marca também muito profunda, e nós vemos isso como uma marca, né, que tem aqui na igreja em Campina Grande e também é reproduzido em outras igrejas, esse espírito de unidade. Que bênção. Com certeza você está sendo inspirado, né, e está desejoso, com expectativa de estar nos nossos cultos agora no mês de março. A gente vai estar falando dessa identidade, Verbo da Vida, os nossos valores, as memórias, a história, né, apontando para o nosso destino. Isso mesmo. Né? Tenho certeza que você vai ser edificado nos nossos cultos com esse tema da vez. E para encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo e é do Verbo da Vida, sobre a importância mesmo desse tema de conhecer a nossa história, a nossa essência, a nossa visão. Então, estar e fazer parte dessa igreja é algo muito glorioso, né? Porque se torna um lugar de proteção para mim e para minha família hoje. Eu lembro, há mais de 25 anos atrás, uma pregadora falando, ela dizia, por pior que uma igreja local seja, ainda é um lugar de segurança. O que não é um caso. A gente falou de valores, de coisas
maravilhosas aqui no Verbo da Vida, e como se torna um privilégio fazer parte de uma igreja que tem essa identidade e que está se reproduzindo em outros lugares. Uma das nossas marcas é um farol. Então, porque entendemos que Deus nos chama para ser modelo, não só na vida pessoal, mas como igreja também. E eu creio que essa igreja tem cumprido um propósito e vai cumprir, como bem Perilo falou aí, o nosso destino é ser mesmo esse povo que se levanta e Deus resplandece a glória dele. Eu creio que vamos ainda fazer muitas coisas no reino de Deus para aqueles que não conhecem o Senhor e para também edificar outros, mostrando o caminho de Deus do corpo de Cristo. Maravilha, né? Como é bom a gente ter a segurança, né? Depois de 32 anos de atuação desse ministério, do alcance, e como você viu, eu faço parte desde o começo, eu posso atestar, não houve mudança, né, nos valores, não foi afetado o caráter, então é algo que oferece mesmo essa segurança para o envolvimento. E os resultados, né, tem um sinal da bênção de Deus, da manifestação do sobrenatural. Nós não somos a única igreja, mas se Deus te liga, né, te chama você, não seja tolo de ser superficial. Eu acho que esse entendimento de todo o coração, todo o entendimento e toda a força é necessário. A Bíblia diz que, por mais que a gente tenha muitos mestres, então a gente hoje tem o alcance, muitas pessoas podem influenciar a nossa vida com um ensino, mas a Bíblia diz, nós não temos muitos pais. Então Deus sempre vai nos ligar a uma liderança que é dali que a unção vai nos assistir. Então é tolice dizer, meu envolvimento vai ser superficial, eu sou de todas. Deus não te chamou para ser de todas. Deus quer te ligar a uma paternidade. É daí que vem tua assistência, Amém. É daí que vem a tua cobertura, é daí que vem o teu alimento. E eu te digo, eu e minha casa somos abençoados, né, em estar debaixo dessa visão e desta unção. Amém. Muito obrigado, Maneco, Pastor demais. João. Eu quero honrar mesmo vocês e agradecer Amém. Pela fidelidade de vocês todo esse tempo, integridade, por serem esse referencial para a gente, né? Para mim, que cheguei como criança, eles já eram mesmo jovens, né, ministros, né, e cresci vendo o exemplo deles, seguindo o exemplo deles. É um privilégio vê-los, né, ainda mais com mais fervor do que no início, com mais compromisso do que no início, né? Toda sabedoria, maturidade e o mesmo coração, né? Simples e desejoso de servir ao Senhor. Amém. Muito obrigado por sustentarem essa visão. Muito bom. Você também faz parte dela e eu te mesmo. espero aqui nos cultos de março e até o próximo tema da vez.